Olá, então voltando ao nosso tema sobre as características do problema científico, espero encontrá-los aí todo mundo bem, bacana, e nós então vamos, fazendo o que podemos fazer nas circunstâncias atuais. Então conto com a colaboração de vocês também. Pretendo estabelecer algumas tarefas agora para fazermos em função do que aprendemos ou estamos aprendendo, nessas aulas virtuais e no material que eu enviei para vocês. Eu vou publicar no Canvas a tarefa, em cima, obviamente, do tema. Bom, como dissemos, o problema deve ser formulado como pergunta, deve ser claro e preciso, empírico, suscetível de solução e delimitado a uma dimensão viável. Bom, é a melhor forma de dizer o que se pretende fazer no projeto é justamente elaborando a pergunta. Porque quando se elabora a pergunta, obviamente, elaborar adequadamente a pergunta ou o problema, ela acaba quase que vira o nome da tese ou o nome da dissertação. Às vezes, nós não colocamos como pergunta, podemos também colocar como objetivos. O objetivo é demonstrar, mas olha que praticamente toda situação onde se for designado ou demonstrado, os objetivos, também criarão condições para que se transforme em pergunta. Então, a pergunta científica é fundamental, elaborar bem a sua pergunta. Por quê? Porque ela vai no centro, ela coloca o centro da discussão. Bom, mas, obviamente, as perguntas devem ser claras e precisas. Então, nós não podemos fazer perguntas genéricas, perguntas abertas. Nós devemos formular o problema de modo que correlacionemos itens ou variáveis, que expliquemos quais as variáveis estamos correlacionando. Por exemplo, se eu colocar um problema, o tanto eu quero saber o que a tecnologia pode contribuir com o direito, ou então o quanto que esses algoritmos podem ser utilizados para a jurisprudência. Olha para vocês verem, são coisas que podem ser pesquisadas? Sim, claro que sim. Porém, da forma que foram colocadas, não se chega a lugar nenhum, porque não se sabe nem por onde começar. Então, eu quero estudar direito e educação. Podemos? Podemos, claro. O quê? Só que preste atenção, para formular esse problema, a primeira coisa que a gente tem que fazer, para formulá-lo com clareza, é fazer a tal da revisão bibliográfica. Ela é fundamental. O que os experts falaram sobre aquilo que eu quero pesquisar? O que a bibliografia recente diz sobre. Então, quando eu vou formular um problema, obviamente que eu tenho que estar buscando. Olha, no meu caso, no mestrado, eu fui pesquisar o teatro anarquista. Eu queria falar sobre o anarquismo, me interessava, na verdade. Desde o início eu entrei lá com o objetivo de fazer um estudo sobre o anarquismo. Só que muitos já estudaram anarquismo. Muitas pessoas já haviam estudado. Então, quando eu comecei a bibliografia, o que eu vou falar? Se todo mundo já falou isso, já falou aquilo, o que eu vou falar? Aí eu fui dentro da bibliografia e encontrei o teatro anarquista. Aí outros já falaram, já contaram a história. E eu pensei assim, poxa, como que eu posso abordar isso aqui sem ser exatamente como os outros fizeram? Como eu posso abordar isso sem ser como os outros fizeram? Então, o que eu fiz? Eu pensei, olha, ninguém fez ainda uma abordagem do simbólico. Aí eu fiz a pergunta, quais os mitos políticos? Aí, obviamente, que o conceito de mito político eu dei. Qual é o mito político presente no teatro anarquista?
Quais são os mitos políticos presentes no teatro anarquista? Foi a minha pergunta. Como que eu fiz para responder? Fui no teatro, nas peças, e fiz a análise delas, com base no conceito de mito político. Então, eu transformei algo. Primeiro, é um assunto, segundo na época, a professora que foi da minha banca, é démodé. Ela disse assim, é démodé, é fora de época. Mas você conseguiu uma abordagem nova. Então, quando a gente elabora o problema, às vezes esse problema já foi discutido por outros. Mas como eles discutiram? Qual foi o marco teórico da análise que fizeram? É possível apresentar uma análise diferente com outro marco teórico? Então, a pesquisa, a elaboração do problema é fundamental para a determinação do que nós vamos fazer. Quando na primeira aula vocês me apresentaram, e agora os textos, né, estão comigo, né, que eu vou ler com calma, que ainda estamos no domínio das tecnologias, mas quando eu percebi o problema que apresentaram de uma forma muito ampla. Então é preciso tomar cuidado com isso. Bom, como eu disse, são 5 características, não é isso? São 5 características do problema. Algumas talvez não caibam na questão do direito. Algumas podem não caber, em algumas situações. Né? O problema deve ser empírico? Cabe no direito? Cabe, sim. Mas muitas das nossas pesquisas são teóricas. Tá certo? Então, isso aí, o problema deve ser empírico, tá? Necessariamente não tem uma necessidade no nosso caso, não. Mas pode também ser empírico. Aliás, o que muito tem faltado no curso nosso é a pesquisa empírica. Então, seria adequado também sairmos, né, do raciocínio do lógico dedutivo e também aplicarmos técnicas e métodos de pesquisa que pudessem trazer resultados empíricos. Por exemplo, eu tenho feito muito isso nas minhas pesquisas, nas minhas publicações, onde nós estamos analisando as condições de direitos. Como está a criança e adolescente em determinado município em relação aos direitos preconizados no ECA. Então, assim, nós estamos tentando levar, nós estamos com isso levando para o empírico. Mas não é uma necessidade absoluta no nosso caso, nem no meu, na sociologia. Há estudos teóricos também, né? Estudos em filosofia. Bom, de qualquer maneira, tá? Na formulação do problema, ele tem que estar, obviamente, bem conceituado, passível de resposta, né? Ou seja, deve ser suscetível de solução. Então, quando nós fazemos uma pergunta, nós não podemos perguntar algo que não há como responder com as condições técnicas, com as condições reais, objetivas, com o conhecimento que existe. Olha, nós podemos então, a partir daí, começar a desenvolver tecnologias, mas problemas que não são suscetíveis de solução não são adequados, eles nos tiram, né, do jogo, porque você não vai ter resposta, tá? Então, é melhor ter problemas, pensar problemas que se objetifiquem em questões de preferência pequenas, de abrangência pequena, tá? Delimitados a uma dimensão viável. Você quer dar uma resposta para o direito? Você pode dar a resposta para um ponto só. Isso fere o que nós pensamos lá atrás sobre a totalidade, a complexidade? Não, de jeito nenhum.
Você pode trabalhar um ponto e relacionar esse ponto que você trabalha ao contexto histórico, cultural, local, global. Então, o delimitar uma dimensão viável, a viabilidade é financeira, né? A viabilidade é de tempo, a viabilidade é de existe resposta também, né? Então, quando nós vamos falar de algo, esse algo tem que estar situado. Idade, sexo, raça, cor, lugar. Bom, então a questão que nos remete é: vamos fazer pesquisas, vamos ser objetivos, vamos dizer exatamente o que queremos fazer, sintetizando bem, em poucas palavras, o que queremos fazer na forma de pergunta. E depois que nós perguntarmos bem, obviamente que como responder, que é o método, né? É o caminho, ocorrerá também de uma maneira mais tranquila, tá? Obrigado a todos. Na aula que vem, a gente na próxima aula, né, que teremos um seminário, a gente debate sobre essas questões, tá bem? Um grande abraço a todos, espero que todos estejam bem.